política de integração. Esse era o grande lance, o grande objetivo, o foco, a meta do governo Vargas aqui no Estado Novo era promover essa política de integração em relação às terras mato-grossenses. E aí temos o envio da expedição Roncador Xingu, que trilhou os caminhos mato-grossenses no ano de 1943, com o objetivo de gerar infraestrutura para os futuros projetos de colonização. Na expedição Roncador Xingu, que nós tivemos o surgimento da FBC, a Fundação Brasil Central, participaram importantes indigenistas, sertanistas muito famosos, os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas. Os caras participaram da expedição Xingu. Tem até o filme Xingu, que conta a saga dos irmãos Vilas Boas atuando aqui em Mato Grosso, quando da expedição Roncador Xingu e da posterior Marcha para o Oeste. Então anota aí no seu caderno, não se esqueça, anota no seu caderno, Projeto Federal de Colonização de Mato Grosso implementado durante a Era Vargas, chamou-se Marcha para o Oeste e visava a criação de colônias agrícolas federais. Essas colônias agrícolas federais, pessoal, deveriam garantir o abastecimento dos centros urbanos da região sudeste, que a propósito, nessa época, a região sudeste passava por um grande processo de industrialização, com o surgimento das indústrias de base. É dessa época a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, 41, e da Companhia Vale do Rio Doce no ano de 1942. Então o objetivo de Vargas, olha só, promover esse intercâmbio, essa integração econômica e política, na medida em que a marcha para o oeste poderia possibilitar o incremento de colônias agrícolas federais que pudessem fornecer matérias-primas ou, pelo menos, garantir o abastecimento de alimentos para a região sudeste do Brasil. Olha o Vargas aqui conversando com o índio. O Vargas, inclusive, nesse contexto, ele visitou a Ilha do Bananal, foi lá, tomou um gorozinho, tomou uma pinga com os índios ali, nesse contexto em que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Maravilha, olha só os desdobramentos importantes da Marcha para o Oeste. A gente tem que ficar ligado também, não apenas na definição, o que foi a Marcha para o Oeste, quais eram os seus objetivos e, principalmente, quais foram as consequências, os desdobramentos da Marcha para o Oeste em relação a Mato Grosso. Fica ligado, de olho no lance, gente. Olha só, desdobramentos importantes. Criação de 2 territórios federais em Mato Grosso, no ano de 1943. Um território na porção noroeste de Mato Grosso, que foi o território do Guaporé, e um outro território na porção meridional, o território de Ponta Porã. Então, olha só, uma importante consequência da Marcha para o Oeste, um desdobramento, criação de 2 territórios federais em Mato Grosso. Território Federal do Guaporé e Território Federal de Ponta Porã. Além da criação da Colônia Agrícola Federal de Dourados, atual Mato Grosso do Sul, no ano de 1943. Além do incentivo à migração de sulistas. Atenção, anota aí. O migrante considerado ideal, de acordo com os preceitos do Estado Novo, era o sulista. Então há um incentivo de Vargas na entrada de migrantes provenientes principalmente do estado do Rio Grande do Sul, nessas áreas de fronteira. Inclusive, é nessa época que Vargas vai bater de frente com
o poderio da empresa Mate Laranjeira. Lembra da Mate Laranjeira? Que tinha um grande poderio econômico durante a Primeira República? Com o advento da Era Vargas, essa empresa foi aniquilada. Perfeito? Então o Vargas vai promover a migração de sulistas e o controle da fronteira. Por que o controle da fronteira? Porque, gente, o contexto histórico do período em que aconteceu a Marcha para o Oeste era caracterizado pela Segunda Guerra Mundial. Estava rolando a Segunda Guerra Mundial, que, como os senhores bem sabem, foi travada entre os anos de 1939 e 1945. Então era de fundamental importância que nessa época o Brasil tivesse pleno controle das fronteiras. É por essa razão que foram criados inúmeros territórios federais ao longo do território brasileiro, ao longo da fronteira brasileira com os países sul-americanos. Aqui em Mato Grosso, dois territórios, Ponta Porã e Guaporé. Além disso, podemos mencionar também como consequência desse projeto federal o serviço de navegação através da Bacia Platina, além da criação da Escola Agrícola de São Vicente, hein, pessoal? Escola Agrícola de São Vicente, com o objetivo de qualificar a mão de obra a ser incluída, a ser usada nesses projetos de colonização em Mato Grosso. Olha aqui o Vargas aqui, levantou o dedo, não é? E criou dois territórios federais aqui em Mato Grosso. O território federal do Guaporé, que tinha como capital a cidade de Porto Velho, perfeito? E o território federal de Ponta Porã, tendo como capital Porto Murtinho. Olha só, beleza, galera. Perceba aqui, ó, Guaporé, o território do Guaporé, que surgiu aqui a partir de terras pertencentes ao estado de Mato Grosso e Amazonas, hoje é o estado de Rondônia, perfeito? Então foi território de Guaporé, depois virou território de Rondônia e finalmente lá no ano de 1982, através de uma lei assinada pelo presidente João Batista Figueiredo, virou estado de Rondônia, tem a capital Porto Velho até hoje, beleza? Já Ponta Porã, que foi o território da porção sul, tinha como capital Porto Murtinho. Perfeito? Agora aconteceu um fato muito importante, pessoal, nesse contexto aqui. Esses territórios, olha só, em 1945 acontece a queda de Vargas da presidência da República. Ocorrem novas eleições presidenciais e quem vence é justamente um cuiabano, Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro da Guerra durante o Estado Novo, é eleito pelo PSD com o apoio de Vargas, com o aval do presidente Vargas, ele é eleito presidente da República. Convoca a Assembleia Nacional Constituinte, que redige uma nova Constituição para o Brasil, uma Constituição democrática, promulgada no ano de 1946. Essa Constituição determinou que o território de Ponta Porã fosse reintegrado ao estado de Mato Grosso. Então deixa de existir o território de Ponta Porã. Mas o território do Guaporé, pessoal, o território do Guaporé continuou existindo. Beleza? Muito bem, então. Vamos conferir agora algumas questões relativas aqui a Mato Grosso durante a Era Vargas nos aspectos político e econômico. Muito bem. Primeira questão aqui, moçada, fala sobre a Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste, vinculada à história de Mato Grosso no século XX,
foi caracterizada como? Então, olha só, essa questão fala sobre a Marcha para o Oeste, que foi um importante projeto de colonização do governo federal em terras mato-grossenses, que visava a conversão econômica e política, uma política de integração das terras mato-grossenses, visando ainda a criação de colônias agrícolas federais. Lembra disso? Isso aconteceu durante o Estado Novo, ao longo da Era Vargas, Projeto Federal Marcha para o Oeste. Então vamos conferir aqui as alternativas para procurarmos a resposta correta. A alternativa A diz que a Marcha para o Oeste foi um movimento de migração e ocupação inicialmente estimulado pelo governo Vargas nos anos 30, que visava o povoamento e a exploração econômica de terras mato-grossenses e que contou com grande adesão de grupos originários do Sudeste e do Sul do país. A alternativa B, por sua vez, diz que a Marcha para o Oeste foi um projeto do governo federal após a construção de Brasília para povoar o Centro-Oeste por meio de auxílios e subsídios aos empreendedores dispostos a se instalar em terras ofertadas gratuitamente pela União, a fim de garantir o abastecimento agrícola e pecuário da capital federal e, consequentemente, o desenvolvimento dessa região. Moçada, essa afirmação está incorreta, olha só. Incorreta porque, olha só, ela diz que a Marcha para o Oeste foi após a construção de Brasília. Gente, a construção de Brasília é no governo JK, poxa, Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A gente está falando aqui de Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste aconteceu durante o governo do presidente Getúlio Vargas, na fase ditatorial conhecida como Estado Novo. Poxa, não vamos confundir as coisas aí não, moçada. A construção de Brasília é só no governo JK, que é bem depois. Legal? Então a letra B, risca daí, ó, apaga daí. Exclui, letra B está incorreta. Vamos conferir a letra C. Uma política expansionista do Sul em direção ao Norte, no contexto da ditadura militar, cujo objetivo era expropriar terras dos indígenas e instalar latifundiários para o cultivo de soja nas áreas menos densas do país, a fim de eliminar os chamados espaços vazios do território brasileiro, considerados indesejáveis para a segurança nacional. Gente, isso aqui, essa afirmação aqui, ó, faz referência ao período dos chamados governos militares no Brasil, quando houve uma política de integração nacional que visava ocupar os espaços vazios da Amazônia, criando novas frentes agrícolas de produção e dando origem a uma série de cidades no norte de Mato Grosso. Esse é outro contexto histórico, pessoal. Esse é o contexto histórico da década de 70. A Marcha para o Oeste não foi na década de 70. A Marcha para o Oeste foi na Era Vargas. Se liga, fica atento no lance aí. Tá errado a letra C também. Vamos conferir a letra D. A letra D diz que foi um fluxo migratório espontâneo que teve início nos anos 60 e que contou posteriormente com o apoio do movimento dos trabalhadores sem terra, cujo propósito era a ocupação de latifúndios improdutivos a fim de minimizar a penúria de famílias de agricultores e acelerar o processo de reforma agrária no Brasil. Ah, brincou com a gente agora, né? Agora você abusou.
Agora você abusou, tirou proveito de mim, abusou. Aí não dá, pessoal, tudo errado isso aqui. Não é o propósito da Marcha para o Oeste isso daí. Também está errado a letra D, moçada. Então, qual é a alternativa correta aí, professor? Ainda tem a letra E. Peraí, vamos acompanhar a letra E. Uma campanha governamental em nível estadual. Vamos grifar aqui? Olha, é importante você ir grifando aqui, olha só, essas palavras que são chave aqui para a nossa resolução. Nível estadual para promover a industrialização da região por meio da concessão de benefícios e isenções fiscais a empresários ligados à atividade hidrelétrica, madeireira, mineradora, que pudessem atrair recursos e investimentos necessários ao desenvolvimento do Estado. Foi isso a Marcha para o Oeste? Claro que não. A Marcha para o Oeste, pessoal, foi um projeto federal organizado no governo Vargas que tinha o objetivo de criar colônias agrícolas federais em Mato Grosso, criando uma nova fronteira de produção agrícola que garantiu o surgimento de 2 territórios federais em Mato Grosso, o território do Guaporé e de Ponta Porã, a Escola Agrícola de São Vicente, a Companhia de Navegação pela Bacia Platina, perfeito? E que trouxe imigrantes sulistas para Mato Grosso, gente, e que atraiu também capital proveniente da região sudeste do Brasil, logicamente. A alternativa correta é a letra A, a primeira afirmação que nós falamos, que versa sobre a era Vargas, que fala que a Marcha para o Oeste foi um projeto federal de colonização que visava ocupar os territórios de Mato Grosso, criando uma nova potencialidade econômica, novos projetos agrícolas de colonização. E isso sim foi a chamada Marcha para o Oeste. Letra A é a correta. Vamos conferir a próxima questão. Ao subir ao poder em 1930, Getúlio Vargas procurou combater as estruturas de sustentação criadas pela política do café com leite e, para isso, desenvolveu uma série de mecanismos que visavam reorganizar o Estado. Para governar os estados, Vargas nomeou interventores federais que deviam exercer o poder executivo quanto o legislativo, exercer tanto o poder executivo quanto o legislativo, com os mesmos poderes que cabiam ao governo provisório. A situação se agravou mais ainda quando, em 9 de julho de 1932, os paulistas iniciaram a Revolução Constitucionalista. Bom, este fragmento foi extraído da obra do livro História de Mato Grosso, escrito pela historiadora Elce Cavalcante. Muito bem, fala sobre o governo provisório de Vargas, a nomeação de interventores federais e a reação de São Paulo a partir de 9 de julho de 32, com a ocorrência da Revolução Constitucionalista. Olha só o comando da questão, gente. Em relação à crise de 32, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Ele está dizendo que em relação à Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, o que é correto afirmar? Vamos verificar então cada uma dessas afirmativas. Primeira afirmativa aqui, pessoal, diz assim: São Paulo esperava a adesão das elites mineiras e gaúchas, mas na realidade somente contou com a participação de um pequeno destacamento proveniente do sul de Mato Grosso, comandado pelo general Bertoldo Klinger. A afirmação corretíssima, pessoal.
São Paulo realmente esperava o apoio de outros estados do Brasil descontentes com Getúlio Vargas. Entretanto, foi só um pequeno destacamento militar do sul de Mato Grosso, liderado por Bertoldo Klinger, que apoiou esse movimento paulista. Item 2. O apoio do sul de Mato Grosso à causa paulista estava associado à divisão do Estado, uma vez que no decorrer da Revolução Constitucionalista, o sul de Mato Grosso se separou, criando o estado de Maracaju. Beleza, correto também. O apoio do sul de Mato Grosso a São Paulo estava ligado ao desejo de emancipação política, ao desejo de divisão do estado. Tanto é que surgiu o estado de Maracaju, com capital em Campo Grande e governado por Vespasiano Barbosa Martins, o Vespa. Maravilha, que a propósito se exilou no Paraguai depois dessa revolução. 3. A Revolução Constitucionalista durou 3 meses. Após ter derrotado o movimento em São Paulo, Vargas controlou o movimento separatista do sul de Mato Grosso. Verdade! Foi isso que aconteceu. Vitória do governo federal que sufocou os movimentos separatistas no sul de Mato Grosso. Então estão corretos os 3 itens. Então a gente vai assinalar a alternativa que apresenta os 3 itens como corretos. Vamos assinalar então a letra E de escola. Todas as afirmativas estão corretas. Essa é então o nosso gabarito, a nossa resposta certa. Tá aí para você, já tá na lousa. E não se esqueça, pessoal, quanto mais você faz, mais longe você vai. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você prepara, quanto mais você empenha, mais competitivo você faz. Porque você não pode ir para o dia da prova só com a cara e a coragem, nada disso. Você precisa estar condicionado, muito bem preparado, com o aprendizado em dia para conseguir superar todas essas etapas e caminhar firmemente rumo à sua aprovação aqui com o LAC Concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima!